Olá, boa noite. Hoje é 22/3/2024, 22 de março de 2024. Então tenha cuidado de você. Se você tem algum relacionamento com alguém, se você fica com alguém, se você tem ficantes, você quer mulher tem ficantes, se você quer homem tem ficantes, use preservativo, use camisinha. Se você está relacionando com alguém, use preservativo, use camisinha, para que você não pegue uma AIDS, uma doença sexualmente transmitível. Às vezes a pessoa que tem AIDS, ela não sabe. O ser humano, às vezes, que tem AIDS não sabe. AIDS, às vezes a mulher não sabe, o homem não sabe, às vezes a jovem não sabe, o jovem não sabe. Entendeu? Então, tenha cuidado. Então, 1 Timóteo capítulo 4, se não me falha a memória, versículo 15. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso salvarás tanto a ti como ao que te ouve. Às vezes a pessoa não se cuida e às vezes a pessoa fica com uma pessoa ali e tem intimidade íntima e tal, com uma, com duas, com três, com quatro. E no decorrer da vida a pessoa vai fazendo isso, quando pensa que não, a pessoa pega uma doença sexualmente transmitível, uma AIDS, e aí a pessoa não cuidou de si. Às vezes a pessoa não quer ouvir a lei, os mandamentos, o estatuto, não crê, não quer obedecer, é contra ainda. Aí não está cuidando da salvação. Às vezes a pessoa não quer ser salvo e não quer que os outros sejam salvos. Você sabe isso, que tem gente que está equivocado, não quer ser salvo e não quer que os outros sejam salvos. Você tem que ser salvo, você tem que crer na salvação. Então, 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas porque profanar a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, para assim não ser contado na genealogia da primogenitura. Então, sabe o que foi que esse cara aqui fez? Ruben, ele teve contato com a concubina que era de Israel, de Jacó, concubina de Jacó. Aí ele perdeu a primogenitura. Ele teve cuidado, porque ele teve contato com a concubina que era do pai dele, e tinha na lei que não poderia, né? E ele fez isso, não teve cuidado, entendeu? Às vezes a pessoa tem que ter cuidado, às vezes a pessoa não tem cuidado da doutrina, não quer ouvir a doutrina, não quer ouvir os mandamentos, o estatuto, a palavra de Deus, e é um erro. Não, mas eu sou pecador, eu sou falho, eu não vou conseguir. Aí, se você não ouvir, não quiser, não crer, se tornará pior. Aí você vai se entregar logo à condenação eterna. Não tem lógica você se entregar à condenação eterna. Então, porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele provém o príncipe, porém a primogenitura foi de José. José, o filho de Israel, filho de Jacó, aquele tempo, no tempo bíblico. Foram, pois, estes Enoque, Palu, e Esrom e Carmim, os filhos de Joel, Semaías, de quem foi filho Grog, de quem foi filho Semei, de quem foi seu filho, de quem foi filho Mica, de quem foi filho Reaías, de quem foi filho Baal, de quem foi filho. Então, botaram o nome do filho de Baal, o nome do Deus estranho, o cara lá, uma pessoa lá no templo lá. Beerá, o qual Tigrat-Pileser, rei da Assíria, levou preso. Este foi príncipe dos Rebonitas. Eles fizeram essas coisas, algo que desagradou ao Senhor. Quanto aos seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram postos nas genealogias, segundo as suas descendências, tinha por chefe Jeiel e Zacarias. Eram os chefes naquele tempo. Tinham chefes e as pessoas tinham que entender, compreender, né? O mais ilustre, o chefe, aquele que tinha os seus cargos e as suas missões. E Bela, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitava em Aroé, até Nebo e Baal-Meon. Baal era o nome do Deus, e infelizmente eles erraram nisso. Eles botaram o nome dos filhos de Baal. Foi um erro. Um dos erros que o povo fez naquele tempo foi colocar o nome dos filhos de Baal. Também habitaram da banda do Oriente até a entrada do deserto,
desde o rio Eufrate, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. Houve tudo isso. E no dia de Saul fizeram guerra aos agarenos que caíram pela sua mão, e eles habitaram nas suas tendas de frente de toda a banda oriental de Gileade, cidade de Gileade, lá em Israel. Qual foi que eles fizeram? No dia de Saul fizeram guerra aos agarenos que caíram pela sua mão, e eles habitaram nas suas tendas de frente de toda a banda oriental de Gileade. Então eles só caíram e só foram feridos na guerra porque eles estavam seguindo a outros deuses, estavam sendo contra o Deus de Abraão, Isaque e Jacó naquele tempo. Então o erro deles, das descendências, da genealogia deles, de alguns, não de todos, foi que eles rejeitaram os mandamentos, a lei, e rejeitaram os mandamentos, a lei e os estatutos do Senhor. O erro nosso no dia de hoje, o erro das gerações que está hoje, deste século, das pessoas desse século, dessa geração, se passar esse século, outra geração, vai ser não crer na palavra do Senhor. Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, quando a pessoa não crê no evangelho, quando ela não tem fé no evangelho, quando ela não crê em Deus, quando ela não quer obedecer a alguma coisa dos ensinamentos, dos mandamentos de Deus, ela passa a questionar e passa a dizer que é mentira, e passa a dizer que é só escritos de homens, e passa a dizer que é só política, e passa a dizer que é só reinados, política, passa a dizer que não é a vontade do Senhor. E essas pessoas que fazem isso estão errando e vão fazer pessoas errarem. Não querem ser salvos e não querem que as pessoas sejam salvas. Não querem nessa salvação e não querem que as pessoas não creiam na salvação. Então, creia na palavra do Senhor. Fala isso de coração.